Ok, agora nós vamos visualizar todo a construção, né, de um cadastro pré-existente. Então nós estamos aqui com o nosso modelo, nós temos aqui os nossos dados pré-existentes. Vou criar aqui o de país, tá? O país nós temos aqui o código, nome, sigla 2 e sigla 3. Vamos abrir aqui nossa tabela para confirmar esses dados. País, ok. Então ID, código, nome, sigla 2 sigla 3. Então está de acordo com o nosso modelo. A partir disso, nós temos que vir aqui no nosso serviço WCF. Dentro do nosso modelo, vamos aqui abrir o nosso país e verificar se também está tudo correto. Aqui nós temos o país DTO, nossa classe de país. Temos o ID, o código, nome, sigla 2 sigla 3. E vamos ver agora o nosso arquivo HBM do NBernate. Vamos da classe país, tabela país, tá? Os campos estão corretos. Próximo passo é verificar o contrato. Vamos aqui em país. Tá, no nosso país ele só vai disponibilizar um método de listar. Tá? Como ele é só um método para consulta, para visualização, ok? E vamos ver a implementação desse serviço. País, tudo certinho aqui, tá? Está chamando aqui do NBernate, que já foi visto como é feito isso. Agora vamos testar utilizando o WCF Test Client. Ok, vamos procurar aqui o país. Vamos abrir e chamar o método. Ele trouxe aqui pra gente a lista de países lá. Então, nosso método aqui da parte do servidor está funcionando corretamente. Agora vamos abrir a nossa aplicação desktop. Nós já vimos como adicionar uma referência e agora a gente vai ver aqui como é implementado isso aqui dentro. A gente também já viu sobre o MVVM, como é que ele funciona, como é que é a estrutura do MVVM. Agora vamos dar uma... Deixa eu pedir para esconder esses arquivos exclude para ficar mais fácil a visualização. Então vamos ver aqui como é que funciona isso. Esses dados, como são só de listagem, a gente não precisa implementar aqui uma classe de modelo. Essa classe de modelo representa aqui os dados que o nosso view vai trabalhar, né? No caso, nosso país, ele só vai retornar uma listagem. Então basta somente nós trabalharmos aqui com uma view de país e com uma view model de país. Essa view model de países, ele irá chamar aqui o nosso método para criar, né, o canal. Então, como a gente cria um canal? A gente vai passar a interface, o nosso contrato, tá? Vamos chamar aqui, a gente dá o nome agora que a gente quiser. Chama a classe Service Factory, Create Channel, passando o tipo, tá? Da interface. Então ele vai criar um canal. Esse canal a gente vai criar aqui um método de listagem. Esse listagem ele é observable collection, né? Que a gente vai lidar com um objeto que ele vai retornar para a gente passar para a nossa view. Então a gente vai pegar aqui o listar países. Esse toList ele não é necessário, pois a gente fez a configuração para que ele aceite generics. Se a gente tivesse deixado o array, aí sim a gente teria que usar aquela opção que ele estaria enxergando como generic. Então esse for each ele vai pegar aqui os dados dessa listagem, tá? E vai adicionar aqui dentro da listagem. Então vai pegar o DTO e adicionar aqui na nossa listagem, porque como nosso collection ele vai receber um país DTO, então a gente vai adicionar uma listas aqui de DTO dentro da nossa listagem.
tá? Então basicamente o nosso view model vai fazer só isso. Então a gente vai chamar essa listagem, como essa visualização, ele vai chamar essa listagem dentro da nossa view. Vamos abrir nossa view. A gente tem aqui uma borda, pegando aqui nosso, primeiro você usou o control inteiro. Agora a gente tem uma grid cercando aqui, nós temos uma borda, tá? A gente jogou aqui um layout, ok? Nós temos aqui um panel e nós temos também aqui nossa scroll view, né? Para caso dê uma barra de rolagem, temos nosso data grid, as colunas do nosso data grid, que será código, nome, sigla e sigla. Vamos mudar aqui esse nome para de acordo com o que está lá. Depois a gente pode até mudar essa nomenclatura, só para ficar mais fácil de identificar. Ok, então aqui dentro a gente está chamando aqui o nosso binding, a listagem que foi falada, né? Então essa aqui é a listagem que a gente preencheu aqui dentro do nosso método do nosso view model de países. Ok, então se a gente executar aqui países, vai trazer aqui a listagem de países. Ok, então basicamente é só isso que o país tem que demonstrar. Essa borda aqui, ela é montada, que a gente falou, né, dentro do nosso layout que a gente criou aqui. Deixa eu pegar aqui o nome do nosso layout. A gente monta aqui esse linear gradiente aqui dentro da nossa borda, tá? Então ele vai fazer criar aquele efeito na nossa borda, ok? Então nossa classe de cadastro pré-existente funcionando normalmente. Vamos abrir aqui uma outra view só para a gente visualizar. Vamos ver aqui um outro dado, por exemplo, estado. Estado que ele já vai ter vai conter aqui um país, né? Então vamos ver aqui nossa base de dados, estado, okay, estado, ID, país, sigla, nome, código. Confere os dados. Vamos ver o nosso serviço. Vamos fechar aqui todos esses outros arquivos. Vamos ver aqui primeiramente da model de estados, estado DTO. Vamos ter aqui uma ID, vamos ter um país, no caso que como ele contém um país, a gente já vai gerar aqui dentro um país DTO. A sigla, o nome e o código. Ok? Vamos abrir aqui o estado do Hibernate, a configuração dele. Vamos ter aqui o estado, DTO a classe, estado a tabela. Vamos ter aqui o relacionamento para trazer o país, tá? Correto? Na nossa interface a gente vai ter aqui estado com o nosso método de listar estado e também vamos ter aqui a nossa implementação do estado. Lembrando que nós iremos depois criar alguns métodos para criar filtros, tá? Por exemplo, ao digitar o nome do país, ele irá selecionando os países, tá? De acordo aqui agora ele está trazendo tudo, mas a gente vai ainda criar uns filtros aí. A gente vai definir os filtros que nós iremos utilizar. Tá ok, então vamos agora testar o serviço, ver se ele está retornando para a gente a lista de estados. Aqui nosso método listar estado, vamos chamá-lo. Ok, que ele trouxe para a gente os nossos estados. Ok,
vamos aqui ver a implementação no desktop. Da mesma forma, a gente não vai ter um model, como ele é só dado de listagem, a gente não vai precisar trabalhar com situações aqui que tem que mudar como se posso dizer, o estado do objeto. Tá? A gente vai ter que fazer modificações no objeto. Então, é só uma listagem, a gente vai criar uma view estado e um view model estados. Ok? Tem aqui o nosso construtor. Da mesma forma, a gente vai chamar aqui a interface, chamar o Service Factory, criar um canal com esse contrato e também criar uma listagem, tá, do tipo do estado DTO e chamar o método listar estado, também lembrando que não precisa esse toList ou arraylist, pois a gente já modificou para nosso serviço para ele aceitar aqui generic list, certo? Fechamos o canal, tudo certinho, tá? Então nenhum método aqui, só esse método no método de listar no construtor, que ele vai ficar bem parecido com o método com a janela com o user control de listar país, tá? Vamos ter nossa grid recebendo aqui o bind de listagem e com os campos que ele é necessário aqui. A única coisa diferente é como ele tem um país dentro, então a gente vai ter país.nome, tá? Então, como ele dentro do país, DTO de país, o nome do país. Então vamos aqui executar estados. Ok, país, Brasil, Brasil, Estados Unidos, tá? Então nossa listagem está funcionando corretamente. Então esse vídeo a gente mostrou aqui como a estrutura dos cadastros pré aqui dentro do nosso desktop, bem simples, né? A chamada aqui do método, a gente só precisa criar uma view model e listar, ok?